Pois é, meu irmão, o Brasil não é para amadores mesmo, né? Você viu o caso da vereadora, da deputada que foi presa, né? Lá, detidas, né? Presas não, detidas lá em Gaza, né? E foi detida por Israel, né? Pelo governo israelense, né? A flotilha, né? A embarcação toda foi detida. Pois é. Acabou de sair uma publicaçãozinha agora que mostra uma ligação com essa tal flotilha não muito legal, com a tal de um grupinho aí chamado de Hamas, né? Então nós vamos falar sobre isso aqui com vocês. Vamos falar sobre um estudo da Covid. Você tomou a vacina? Você acha que essa vacina da Covid teria efeitos colaterais? Porque vários estudos estão sendo demonstrados agora, né, dos Estados Unidos, e agora saiu um estudo da Coreia do Sul, dizendo que a vacina ela tem propensões, né, a facilitar, né, o desenvolvimento de câncer nas pessoas. Nós vamos falar sobre isso aqui. E aí, vou trazer uma notícia boa demais. Vocês sabem que eu sou fã desse cara aqui, né? Vocês sabem que eu sou fã incondicional do trabalho desse cara aqui. Pois é, né? Brasília poderia nos agraciar com o trabalho desse indivíduo aqui. E eu já vou falar o que aconteceu, né, em relação ao Sebastião Coelho. Acabou de fazer um anúncio agora muito bom. E sim, nós vamos falar sobre tudo isso aqui nesse editorial, então sejam todos muito bem-vindos ao nosso editorial. É sempre uma honra, um prazer enorme poder estar aqui com vocês e discutir um pouquinho sobre todas essas matérias aqui, tá bom? Então, bora para cima, vamos para cima. A gente tem certeza que o conteúdo que a gente está trazendo para vocês aqui é com a maior qualidade possível. Então, você que não é inscrito no canal, inscreva-se. Você que está chegando agora, tá na descrição aqui, tá? O link da Imigra Mais para você, né, ter a residência do Uruguai, né, e ter um plano B aí, tá bom? Vamos para cima? Então, vem comigo, bora começar de matéria. Pois é, essa aqui é a deputada Luziane, do PT, né? Não sei de qual estado que ela é. Ela estava em barco rumo à faixa de Gaza e foi detida por Israel. Estão espalhando, cara, tá chegando um monte de publicação da galera da esquerda. E eu percebi uma coisa ultimamente, tá? E aí vocês me confirmam se tá acontecendo a mesma coisa com vocês. Ultimamente, gente que eu não sigo, gente que eu nunca vi da esquerda, tá chegando um monte de publicação dessa galera pra mim. Mesmo o algoritmo já entendendo que eu não sou fã dessa galera, não curto essa galera, e toda hora chega pra mim, né? Parecendo que isso é pago, né? Tráfico pago, é impulsionado ou alguma coisa assim. Tá acontecendo com vocês também? Coloca no comentário só pra gente saber aí se tá acontecendo a mesma coisa com vocês, tá? Mas vamos lá, bora entender isso aqui. Ó, um barco, que é a chamada flotilha, né, daquela Greta Thunberg, uma menina chata do caçamba, né, fica lá gritando por Gaza, que não sei o quê, é o que ela achou que dá visibilidade para ela. Então eles resolveram fazer uma ação humanitária em Gaza. E aí queriam ultrapassar uma barreira, um bloqueio que Israel colocou. Vamos lembrar que lá não é um passeio no parque, como se diz, né? É literalmente uma guerra. E Israel, ele não vai deixar qualquer um ficar pisando e brotando lá. Afinal, podem estar levando armas, podem estar levando grupos do Hamas, por exemplo. Então, é por isso que é proibido. E aí, eles foram tentar ultrapassar, né, em violação, né, as regras ali, e aí acabaram detidos, né, detidos com base nisso, né. Quem fez a publicação foi a Júlia Luce. Luziane Lins, do PT do Ceará. Estava com outros brasileiros em barco, interceptado pela Marinha de Israel. A gente já falou no primeiro editorial sobre isso. O presidente da Câmara dos Deputados, o Hugo Mota, que é do Republicanos, declarou nessa quarta-feira que acionou o Ministério das Relações Exteriores assim que soube da detenção da deputada federal Luziane Lins pela Marinha de Israel, tá? Então, além dela, várias figuras, inclusive do meio legislativo também, né? Que é a vereadora do PSOL, detida também em missão humanitária, ou seja, foram várias figuras detidas nessa missão humanitária aí. Agora,
o Stand With Us e o André Lages, que para mim são pessoas que eu acho assim que são autoridades, sabe, inquestionáveis no quesito defesa do povo judeu, defesa dos argumentos do povo judeu. Ele fez essa publicação aqui, ó. Documentos confirmam a ligação do Hamas com a flotilha Global Summit, né? Summit, que é essa flotilha, né? Que é essa menina aqui, né? Dessa Greta Thunberg aqui, né? Documentos encontrados na faixa de Gaza foram divulgados pelo Ministério das Relações Exteriores de Israel nessa terça-feira, provando o envolvimento direto do Hamas para organizar e financiar a flotilha Global Summit, a qual reiteradamente rejeita a proposta de mediação para a entrega dos mantimentos, inclusive do Papa, buscando romper o bloqueio israelense, né? Enquanto o Hamas opera a partir da faixa de Gaza, controlando as ações locais, o chamado Hamas no exterior conduz operações internacionais, principalmente por meio do PCPA, Conferência Popular para Palestinos no Exterior, entidade criada em 2018 que atua como representante internacional do grupo. Na prática, a PCPA funciona como uma espécie de embaixada do Hamas, usando uma fachada civil para organizar manifestações violentas, marchas e flotilhas contra Israel. Um dos documentos encontrados é uma carta de 2021, assinada por Ismail Haniyeh, ex-líder político do Hamas, eliminado por Israel em 2024, na qual ele manifestou apoio explícito à PCPA e pede união ao seu presidente. Por causa dessa relação orgânica com Hamas, Israel classificou oficialmente a PCPA como organização terrorista. Então, vocês não têm noção do tamanho da bronca, né? A deputada estava, né, essa organização da flotilha, ela faz parte, né, desse PCPA. E aí, a deputada, segundo o que pode acontecer aqui, ela pode ser acusada de terrorismo por Israel. Outro documento revela uma lista de membros da PCPA que ocupam cargos de destaque no Hamas. Entre eles estão Zaher Birawi, líder do Hamas no Reino Unido e figura central na organização de flotilhas dos últimos 15 anos, a Saif Abu Kashaf, representante do grupo na Espanha. Além de seu papel na PCPA, Crash é o CEO de empresa Cyber Neptune, usada como fachada para registrar dezenas de embarcações da flotilha Sumud, que comprova que elas pertencem secretamente ao Hamas. Pois é, meu amigo. Então, a classificação do Israel aqui é que essa flotilha, né, segundo documentos que foram apresentados aqui pelo Stand With Us, fazem parte, né, de um grupo ligado ao próprio Hamas. E aí, né, Israel pode, sim, né, categorizar essas pessoas que foram presas na flotilha agora como integrantes desse grupo terrorista. Não acredito que vai acontecer, mas a dor de cabeça que esse pessoal arrumou é das grandes, viu? É das grandes. Vamos lá, pessoal. Estudo da Coreia do Sul diz que vacinas da Covid-19 aumentam o risco de câncer como de mama e de próstata. O estudo, divulgado na revista Biomaker Research, da editora Springer Nature, analisou o registro de saúde de mais de 8,4 milhões de adultos entre 2021 e 2023. E aí, segundo esse estudo, concluiu que as pessoas vacinadas contra a Covid teriam maior incidência de 6 tipos de câncer, incluindo câncer de pulmão, câncer de próstata, câncer de mama e tireoide também, tá, pessoal? Pois é, grave, hein? Segundo os autores, o risco seria mais elevado em indivíduos com mais de 65 anos, chegando a 68% de chance de desenvolvimento de câncer de próstata, tá? Então, homens com mais de 65 anos podem ter desenvolvido câncer de próstata e 53% mais chance para câncer de pulmão. Mulheres vacinadas seriam mais suscetíveis às cânceres de tireoide e colo retal, enquanto homens teriam maior risco de tumores gástricos e pulmonares também. Pois é, né? Olha, eu não assusto em nada, né? Se
qualquer dia algum desses figurões que fazem parte dessa nova ordem chegarem e falarem na cara dura, né? Só o que a gente já sabe. O objetivo é eliminar grande parte da humanidade, porque não tem como, né? E aí, né, fizeram todo um escarcéu em cima disso, né? E parece, né, que o objetivo era realmente eliminar as pessoas, né? Então, assim, não podia falar que esse vírus era de laboratório chinês, hoje tem estudos dos Estados Unidos falando sobre isso. Não podia falar que as vacinas teriam efeitos colaterais, hoje tem estudos demonstrando isso. Mas é o radical o Trump. Não, não é. Essa matéria é da Coreia do Sul, tá? Da Coreia do Sul, tá bom? Vamos lá, pessoal. Matéria do Metrópolis. Essa é das boas, né? Vocês reclamam que eu não trago boas notícias para vocês? Se enganaram, tá vendo? Aqui tem uma boa notícia para vocês. Sebastião Coelho confirma a candidatura ao Senado em 2026 pelo Partido Novo. Pois é. Olha, eu já venho falando para vocês, eu tenho uma afeição maior ao Partido Novo, tá? Para mim o PL não é um partido, nunca foi um partido de direita. O partido que mais é fiel às suas convicções, de certa forma, e assim, eu conheço os parlamentares do Partido Novo, conheço o Van Hatten, Adriana Ventura, sou amigo do Paulo Ganimi, né, que era o líder do Partido Novo, um cara, assim, excepcional, sempre estendeu muito a mão quando a gente precisou, o Paulo Ganimi, né, então uma figura, assim, muito solícita sempre, um cara que eu sempre vi no Paulo Ganimi a vontade de fazer a diferença. Ele não estava ali pelo dinheiro do cargo de mandato, o cara nem precisa disso, um economista renomadíssimo, então o cara nunca precisou disso, tá? Então, assim, realmente, acho que foi uma escolha muito, muito boa do nobre, ilustre e colega jurista Sebastião Coelho, né? Ex-desembargador, ex não, né? Uma vez eu tomei um pitaco do meu professor, eu falei, o senhor é ex-juiz, né? Ele falou, ex não, eu sou juiz, só que eu sou um juiz aposentado, então eu nunca vou ser ex-juiz, eu sempre vou ser juiz, só que dessa vez eu sou aposentado, eu nunca fui expulso, né? Então, o nosso querido desembargador aposentado aí, Sebastião Coelho. O anúncio foi feito pelo magistrado por meio de uma publicação no próprio seu perfil no Instagram. O Partido Novo me convidou para disputar a eleição no Senado pelo Distrito Federal em 2026. Convite feito, convite aceito, vou enfrentar mais esse desafio na minha vida, com a coragem e a determinação de sempre, declarou o Sebastião Coelho, tá? Declarou o Sebastião Coelho. As pautas que defenderei na campanha são as mesmas que defendo hoje: família, liberdade, democracia e independência entre os poderes, com um olhar crítico para a atuação fora das quatro linhas. De parte dos ministros do STF, também vou defender o Distrito Federal, a começar pela manutenção do Fundo Constitucional. Pontuou. Pois é. Olha, já tem minha torcida, não pode ter o meu voto porque eu não voto em Brasília, né? Mas já tem a minha torcida incondicional aqui porque eu acompanho o trabalho, né, há tempos do eminente, né, excelentíssimo senhor desembargador Sebastião Coelho, uma figura que para mim, né, é um nome ímpar da política brasileira. Vamos lá, pessoal, matéria da revista Fórum agora, galerinha da Left People marcando presença aqui com vocês, ó. Fórum, tá bom? Revista Fórum. O que acontece aqui? Comissão da Câmara aprova projeto que limita o poder do STF e restringe ações de partidos. Meu amigo. Foi aprovado, né, por parte do pessoal lá da Câmara dos Deputados. E isso aqui foi uma resposta, né, ao Supremo Tribunal Federal. Tá? A CCJ aprovou esse texto que limita poderes de ministros do STF. Essa publicação do Bruno Zambelli aqui mostra o trecho, né, que a CNN divulgou falando sobre esta aprovação. Escuta só.
A Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que limita as decisões monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal. Decisões monocráticas são aquelas proferidas por um único magistrado. Elas são mais comuns na primeira instância da Justiça, mas também podem acontecer em órgãos colegiados, como o Superior Tribunal de Justiça e o próprio STF. Segundo a proposta, o ministro deverá submeter a decisão monocrática à análise do plenário da Corte na sessão seguinte, com risco de nulidade do parecer. O projeto também determina que somente os partidos com um percentual de votos poderão apresentar ao Supremo ações que não exigem um caso concreto para análise. Na prática, o texto reduz o número de partidos que podem acionar a Corte. Como tramita em caráter conclusivo, o texto seguirá agora para análise do Senado, caso não haja algum recurso. Cara, espetacular isso aqui, sabe? A oposição deu um tiro no pé tão grande ao apoiar, né, a PEC, né, da imunidade. Por quê? Porque ela caiu. Ó, foi aprovado na Câmara, caiu no Senado, então não deu resultado nenhum. Entregou de bandeja para o Lula o discurso de combate à corrupção. Olha que ridículo isso, né? Dizendo que, olha, tá vendo? A oposição articulou, mas teve foto até do PT, mas diz eles que eles são quem combate a corrupção. A oposição articulou para que agora deputados corruptos não possam ser presos. E aí caiu. Com razão, o projeto era ruim, caiu, tá? Agora, o que é o grande problema? Tinham que ter apoiado isso aqui, ó. O que esse projeto faz na prática? Esse projeto aqui, na prática, ele diz o seguinte, olha, sabe aquele negócio de ministro dar uma decisão monocrática sobre decisões que podem ser tomadas pela Câmara dos Deputados? Vamos lá, tá todo mundo definindo um projeto, vamos aprovar a anistia, né? Vai lá, um partido nanico, vou falar como o Partido Novo, da direita, ou o PSOL da esquerda. Vai lá e apresenta um pedido e fala, olha, eles estão votando tal coisa no Congresso, não deixa votar. E vai lá o STF e, dá uma decisão monocrática falando que não pode acontecer, tá? Primeiro passo, não pode mais esses partidos que não tiveram um número mínimo de votos apresentar pedidos, né, de ações que não sejam sobre casos específicos. Já matou metade dos problemas do Brasil com isso aí. Tá? Já resolveu metade dos problemas só de tirar esse poder do PSOL. Já resolveu o problema. Segundo, se eles tomarem uma decisão monocrática, tem que ir para o plenário decidir, né, de imediato. Vai acabar com a decisão monocrática. Isto sim é fazer lei. Isto sim, né, agradou agora. Tá? Agradou agora. Vamos lá. Tá rolando também, né, uma medida aí do Gilmar Mendes para aprovar uma lei. O Gilmar Mendes está articulando politicamente para aprovar uma lei que barra a aplicação da Magnífica aqui dentro. Na prática, seria uma lei, né, que diria o seguinte, olha, bancos brasileiros não podem impedir a negociação em real de ninguém aqui dentro do Brasil. Pode sim impedir em dólar, mas em real não. E aí os bancos iam falar, olha, Estados Unidos, eu sou proibido de impedir aqui conforme a minha lei aqui, então não vou aplicar. Porque os Estados Unidos vai falar, que bom, você tem uma lei legal aí dentro. Está sancionado pela Magnífica também. Pronto, né? Mas olha só, trecho aqui da Globo News. Por sanções, garantir que elas não terão bloqueio de contas em reais. Então, como Eduardo Bolsonaro está tentando isso, Paulo Figueiredo está tentando isso, que o governo americano, com sanções a esses bancos ali nas suas filiais nos Estados Unidos, forcem essas instituições a bloquearem contas em reais, ou seja, limitar cada vez mais as transações financeiras dessas autoridades, pessoas sancionadas. Mas, neste caso, aprovada essa lei, fica proibido. Você não pode apagar. E o banco não pode. E o banco terá, aí vai ser um trabalhinho para o banco, mas ele terá que ir na justiça americana e falar, vem cá, tem lei no Brasil, eu não posso cumprir isso que vocês estão pedindo. Eu posso ir até
proibir transações com contas em dólar, mas em contas em reais, operações reais, a legislação brasileira proíbe. Aí isso é uma coisa que vai ser criada no Brasil? Não. Segundo as pessoas responsáveis pela elaboração deste, que estão chamando de Lei Geral Anti-Embargos, outros, por exemplo, países europeus já adotaram uma legislação semelhante por conta de embargos que o governo americano adotou contra Cuba, adotou contra o Irã, que... Peraí. Então quer dizer que Cuba e Irã se protegem dos embargos e alguns países europeus, nem todo país europeu é aquela flor de democracia, aplicaram. E aí, né, Cuba e Irã usam essa lei para se proteger e o Brasil quer se usar também, né? O Brasil está muito bem representado, né? Está tomando modelos e exemplos de gente muito boa, né? Cuba e Irã. Acabavam de forma secundária atingindo instituições financeiras europeias. E isso está em vigor, só está funcionando lá. Se funciona lá, a gente pode adotar aqui no Brasil também. Não é algo que nós estamos criando. Já existe no mundo exatamente para evitar esse tipo de sanção. É isso que seria feito, né? O projeto já está praticamente elaborado. Deve ser apresentado por um parlamentar, senador ou um deputado, contando com o apoio da cúpula da Câmara. Afinal, ela já foi ameaçada de sanção também. Vamos lembrar que Eduardo Bolsonaro ameaçou tanto o Hugo Mota quanto Davi Alcolumbre de sanção, né? E isso acabaria ali criando uma regra geral aqui no Brasil para mostrar para o governo americano: olha, eu posso ir até aqui, além disso eu não posso seguir. Vai virar uma batalha judicial nos Estados Unidos, mas eles acham que, pela experiência de outros países, teria sucesso. Os bancos brasileiros teriam condições de se defender ali nos Estados Unidos, caso o governo americano realmente aumente ali a pressão. Neste momento, ouvindo essas pessoas que estão até com conversas nos Estados Unidos também, a avaliação que, por enquanto, medidas contra bancos não estão sendo estudadas. Estão sendo estudadas novas sanções contra ministros do STF. Pois é, né? Estão sendo estudadas novas sanções contra ministros do STF. Os caras estão usando isso, literalmente, né, para se proteger, né? E aí vem, né, o Gil Diniz, que fez uma publicação aqui, né? Tentaram burlar a Magnitsky. Dá uma olhada aqui, né? Nesse trecho aqui da matéria lá da revista Oeste. E ontem, no programa, nós trouxemos uma fala do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, defendendo a criação de uma lei para blindar autoridades brasileiras de sanções internacionais. É possível criar uma legislação nacional para blindar os efeitos da Lei Magnitsky? A gente vai acompanhar a resposta que nos foi gentilmente enviada pela equipe do Dr. Aragão. Ontem, o que nós vimos em Brasília, com o ministro Gilmar Mendes defendendo abertamente a criação de uma lei para proteger indivíduos sancionados por sanções americanas ou sanções de outros países, é mais uma cena, mais um capítulo dessa novela brasileira, onde as autoridades estão muito mais interessadas em se autoproteger em detrimento total aos interesses do povo brasileiro. A proposta apresentada pelo Gilmar Mendes, que segundo ele já está articulando com o legislativo e também com o executivo para sua criação, tentaria proteger qualquer indivíduo, como o ministro Alexandre de Moraes, das sanções magníficas ou de sanções de outros países que eventualmente vierem a surgir. Acontece que na prática isso não tem efeito, já foi tentado inclusive pela Europa. A Europa tem uma lei similar que, em tese, as empresas europeias não são obrigadas a cumprir sanções aplicadas por outros países. Gente, as sanções magníficas, as sanções aplicadas pelos Estados Unidos, elas não são extraterritoriais, ou seja, elas só têm efeito dentro do território americano para indivíduos, empresas, instituições americanas. Elas não atingem outras empresas. O que acontece na prática é que, se você estiver negociando com um indivíduo sancionado, você perde acesso ao mercado americano. A gente já vem falando isso aqui há muito tempo, então é uma questão de escolha. Empresas gigantes europeias, como a Total, petrolífera francesa, como a Maersk, uma empresa de transporte marítimo dinamarquesa, como a Peugeot e a Renault, que são montadoras famosas, elas optaram por não continuar fazendo negócios com o Irã por conta das sanções americanas, senão elas sofreriam sanções dos Estados Unidos, elas não poderiam mais acessar o mercado americano, mesmo com a legislação europeia protegendo elas, dizendo que elas não precisavam seguir
seguir qualquer tipo de sanção. Veja, a questão não é obrigar a aplicação de uma lei ou de uma sanção fora do território americano. É uma escolha por medo, por receio da sanção secundária. Escolha que as empresas fazem. Ou eu continuo operando com os Estados Unidos, ou eu sofro uma sanção secundária por operar com um indivíduo sancionado e não posso mais acessar o mercado financeiro americano, o dólar, ou transacionar com os Estados Unidos. Qualquer empresa global, qualquer empresa séria vai preferir manter acesso ao mercado americano. E é o que aconteceu na prática na Europa. A gente viu isso acontecendo. Não vai ser diferente do Brasil. Qualquer legislação brasileira que tente blindar os ministros não vai ter uma eficácia plena, porque bancos brasileiros vão continuar preferindo operar com o mercado americano, continuar tendo acesso ao dólar, do que ter uma conta com o indivíduo sancionado. E qualquer obrigação que venha do STF, do governo brasileiro, para que bancos nacionais façam isso, desmoraliza completamente o sistema financeiro brasileiro. Pode criar uma crise ainda maior, não só com os Estados Unidos, mas globalmente. Não é a atitude que a gente quer ver, não é a atitude correta para o Brasil. Mais uma vez a gente vê o poder tentando se proteger. Para qualquer operador de direito, chega a dar arrepio ver um ministro do STF defendendo a criação de uma lei para se autoproteger. O ministro do STF era para ficar quietinho dentro do tribunal, sem se manifestar publicamente, ainda mais fazendo lobby para a criação de lei. Isso não é função, não é competência do STF, não é competência de um ministro do judiciário, isso é competência exclusiva do legislativo, que pode até articular com o executivo, mas nunca com o ministro. Como é que fica a imparcialidade dele ao julgar uma lei futura onde ele ajudou, ele propôs, ele articulou, fez lobby para ser criada? Há muito tempo nem existe mais justamente essa palavra, né? Independência, ou principalmente não existe mais qualquer tipo de sinal no STF de imparcialidade. Essa é a grande realidade. Essa é a grande realidade. Falou tudo, né? Falou tudo. Acertou em cheio, né? Vamos lá, pessoal. Vamos tratar de outro ponto aqui que eu achei muito interessante também, né? Você viu que tem uma ação, né, do Milei lá com o Trump na Argentina, né? E aí, pessoal, o canal Editorial Central, para quem não conhece, eu recomendo, pesquise aí, Editorial Central, grava um vídeo aqui que eu achei super interessante falando sobre essa questão do Milei, né, estar fechando essa parceria com o Trump. Acompanhe aqui. Quando se tem um presidente que se preocupa com a verdadeira soberania nacional, é isso aqui que ele faz. Olha só essa notícia que acabou de sair aqui dentro do canal Metrópolis Política. Olha só, Milei autoriza a entrada de militares dos Estados Unidos na Argentina. Pessoal, é isso mesmo. O presidente Javier Milei da Argentina, ele autorizou a entrada de militares dos Estados Unidos dentro da Argentina para fazer um exercício militar em conjunto, justamente entre os dois países, Estados Unidos e Argentina. O exercício ocorrerá entre o dia 20 de outubro e 15 de novembro, em Mar del Plata e em Tierra del Fuego, no sul da Argentina. O decreto assinado pelo Javier Milei, ele cita o compromisso com a estabilidade regional e a segurança internacional. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Se o Brasil tivesse realmente um presidente que se preocupasse com a sua soberania e usasse todo o poder dos Estados Unidos, seria muito mais fácil combater o crime organizado, combater essas organizações criminosas aqui no nosso país. Não é verdade? Deixe nos comentários, tamo junto. E aí, pessoal, vocês concordam ou não concordam com isso? Eu concordo em número, gênero e grau, né? Para mim, a minha visão, o que acontece hoje no Brasil, né? Em vez do Brasil apostar, né, literalmente no que tem que ser, sabe, feito, que é o combate ao crime organizado, para mim, o dia que o crime organizado tiver uma resposta por parte do governo, né, muitas coisas já começam a mudar no Brasil, tá? Forças Armadas mobilizam tropas, blindados e caças em exercício na região amazônica, matéria do The São Paulo News. As Forças Armadas do Brasil iniciaram, entre os dias 2 e 11 de outubro, a Operação Atlas, um dos maiores treinamentos militares da história recente do país. A ação reúne cerca de 10 mil militares, sistemas de mísseis, caças, blindados e navios, em um exercício que ocorrerá no estado do Amapá, Amazonas, Pará e Roraima, né? O objetivo é simular um cenário de guerra de forma realista, incluindo planejamento, deslocamento e execução de operações. A finalidade central é avaliar o nível de preparo das tropas brasileiras para a defesa da Amazônia sobre a soberania nacional. A região é considerada estratégica por ser alvo de espionagem internacional e de atividades do crime organizado, como tráfico de drogas,
além de estar frequentemente associadas às tensões políticas. Em 2023 e 2024, a área já havia recebido reforço militar em razão da crise envolvendo a disputa territorial entre Venezuela e a Guiana pela região de Essequibo. Cá entre nós, pessoal, não é muito estranho, né, o pessoal discutir isso agora, justamente num momento em que o Trump está ameaçando invadir a Venezuela, porque os cartéis de drogas estão atuando ali na região amazônica. Não é no mínimo esquisita essa situação? Porque tem a denúncia que o crime organizado, Comando Vermelho, PCC, atuam muito na região amazônica ali, né? Há um lobby, uma blindagem, né, que se reforça, inclusive, através de muitas ONGs por aí, né? E aí a grande questão não é esquisito, né, o Brasil, que já não está tendo dinheiro nem para botar gasolina nos tanques e nas aeronaves. Ontem, o Múcio, que é o ministro da Defesa, falou, olha, não tem, nós temos armamentos, nós temos materiais, mas nós não temos nem dinheiro para bancar isso aí, né? Não está tendo nem dinheiro para bancar o combustível. Não é no mínimo esquisito eles fazerem uma simulação lá na região de fronteiriça, onde já teve ameaças ali de embates? Não é esquisito, não é? Dado o momento, ou seja, dado este momento agora, para mim, né, é uma situação que levanta aí um alerta, né? E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. É sempre um prazer e uma honra poder estar aqui com vocês, debater um pouco mais, discutir um pouco mais sobre tudo que rola no Brasil, no mundo aí, né, falar de política e geopolítica. Para você que está me acompanhando, clica na descrição aqui. Aqui na descrição você vai encontrar conosco aqui, tá, o link da Imigra Mais. Olha, o Brasil, ele está num período de estabilidade, né, de instabilidade muito grande. E aí você postar todas as suas fichas aqui é muito arriscado. Clica aqui na descrição, ó, o Uruguai te dá um curso de medicina de graça. Se rola uma guerra aqui no Brasil, você que é pai, mãe, você vai querer deixar seu filho aqui e sabe, ou vai tirar ele daqui e mandar para um lugar onde ele vai estar como imigrante legal? Não. Busca residência, busca garantia do seu filho estar em algum lugar. Então, o pessoal da Imigra Mais vai estar aqui para poder te dar o suporte todo aqui, tá bom? Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade e vejo vocês no próximo editorial. Abraço, pessoal. Grande abraço.